Jesus. Nessa manhã nós estamos aqui, Senhor Deus, nessa casa de oração, Pai. Senhor, para que possamos, Pai, receber aquilo que tu prometeste em nossas vidas, Pai. Quero agradecer em primeiro lugar, Senhor, mais um dia de vida que nos é, Senhor, Pai. Queremos agradecer pelo de paz que nos é, Senhor, porque deixamos, dormimos, acordamos, Senhor, nosso Senhor, Senhor, Pai. Queremos agradecer, meu Pai Celestial, pela grande bondade e misericórdia tua, Pai. Por esse momento, Pai, estamos fazendo um pequeno sacrifício nas tuas mãos, Pai Celestial. Ah, Senhor, querendo, meu Pai, neste dia, nesta manhã, Pai, oh, teu povo na face da terra, pegar somente para ti, para cima, Pai, entregar a sua vida, oh, um pequeno sacrifício, Pai, da tua mão, assim como Abraão, Senhor, tirou o sacrifício, Pai, e tu aceitou o sacrifício de Abraão, assim como Abel, Senhor, ofereceu o sacrifício, Deus, recebesse o sacrifício da família de Abel, Senhor. Oh, Senhor Deus, vários de meu Pai profeta, Pai, e levantaram, oh, seu altar, que a sua vida representa a sua vida, Senhor, agora vai o sacrifício diante de ti, Senhor, agora, Deus eterno, nessa manhã diferente, Pai, ah, meu Deus, quase 4.000 anos, quase 2.000 anos também, Senhor, Senhor Jesus Cristo, oh, Senhor, na terra, Senhor, ó Deus eterno, aqui, Senhor, estamos atualmente, Pai, em 2025, Pai, apresentando nossa vida nas tuas mãos, Pai. Estamos carentes, estamos necessitados, Pai, porque se a tua palavra, Senhor Pai, jamais venceremos, Senhor. Se a tua oração, Pai, jamais excluiremos, Pai, aquilo que tu tem colocado em nosso coração, em nossa alma. Deus, vem sustentar, Deus, a nossa vida na tua mão nesta manhã, Pai. Colocamos a nossa vida, Pai, como altar, como incenso suave na tua narina, holocausto, Pai, na tua presença, glória, Pai. Deus eterno, vem receber uma grande gratidão perante a tua face, glória, Pai, porque tu és o Deus, Senhor, vivo, Deus, que está em nosso coração. Tu vive em nossas vidas, Deus. O teu Espírito Santo, Pai, Senhor, vive em nossa, oh, nossa estrutura, nossa casa, Pai, e a nossa vida, Deus, glória, Pai eterno, nesta manhã, meu Pai, abençoa o teu Espírito, Pai, Senhor, adora neste momento, Pai, que estamos aqui, Pai, e aqueles, meu Pai, que estão no lar, aqui estão enfermos, Pai, estão, meu Pai, desanimados, estão, meu Pai, celestial, sem força, Senhor, mas eu te peço agora, Pai, em teu nome, Senhor, da força para a tua serva, da sua força para o teu servo, Pai celestial, para desempenhar aquilo, Senhor, e não tem compromisso, Pai, contigo, Pai, a fidelidade, Senhor, na tua presença, Pai, não deixe ninguém fracassar, Pai, não deixe ninguém, Senhor, parar, Senhor, não deixe ninguém, Senhor, voltar, Senhor, aos teus caminhos, Senhor, porque tu disseste, Pai, aquele que voltar, Senhor da glória, tu não tem prazer nele. Mas nesta manhã, Pai, eu quero agradecer a Ti, quero pedir a Tua bênção gloriosa sobre nossa vida, Pai. Ó Deus eterno, aceita, Pai, a nossa gratidão na Tua presença, Pai. Nesta manhã, agradecemos a Tua presença neste dia, meu Pai, nesta hora, Pai Celestial. Venha abençoar nós, meu Pai. Abençoa a irmã Yane, Pai, que está presente nesta manhã, meu Deus, meu Pai. Ela vem, Senhor Pai Celestial, em busca, Pai, de algo da parte de Ti, Pai, do céu, Pai, na sua vida, Pai. Tu possa abençoar seu lar, a sua família, Pai Celestial. Vem sustentar as tuas mãos, Pai. Senhor, vem dar a essência, Pai, do Teu Espírito Santo na vida da tua serva, Celestial. Ela vem buscar, Pai, Senhor, meu Pai, porque ela necessita, Pai. E muitos, Pai, não querem buscar Ti, Pai, porque não estão precisando mais. Estão precisando de Ti, Pai. Olá, mandarabacatu, andalaia. Senhor da glória, mas não precisa de Ti, meu. Eu preciso de Ti, Jesus. Oh, meu Deus, meu Pai, meu filho, eu preciso de Ti. Amanhã a gente precisa de Ti, Pai. Meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Pai, porque precisamos de Ti, Jesus. Do Teu Espírito Santo, Pai, para nos fortalecer, Pai, para nos andar cabeça erguida, Pai, nesta terra, Pai, para dar força, para nós saúde, Pai celestial, para nosso corpo físico, Pai celestial. Ó Deus eterno, ó Deus declara
chegou nesse momento, Pai. Foi irmã Ivan, meu Pai, Ivan, que chegou nessa manhã, Pai. Deus eterno, abençoe teus filhos nesta manhã, Pai. Porque estou precisando, Pai, da tua presença. Estou precisando, Pai, de algo, Senhor, que possa trabalhar na vida dele, Pai. E tu vai trabalhar, Pai. E tu vai agir, Pai. E tu vai atuar na vida dele, Pai, de uma maneira extraordinária, de uma maneira gloriosa e poderosa, Pai Celestial. Ele vou tomar posse, Pai, daquilo que eles precisam, Pai, e colocar o plano da tua vida, Pai. Abençoa, meu Pai Celestial. Oh, Deus, irmão, Pai Celestial. Oh, Ademir, Pai Celestial, que chegou neste momento, Pai. O teu filho, Pai. Abençoa o teu servo, Pai. Tu sabe que ele precisa. Tu sabe que ele necessita, Pai. Do teu Espírito Santo, Pai. Oh, abençoa ele grandemente a sua família, o seu emprego, do seu trabalho, Pai Celestial. Abençoando, Pai, financeiramente o teu filho, Pai. Ele está precisando, Pai Celestial, da força para o teu filho, Pai. Sustenta ele do teu irmão, Pai. Abençoa o professor Júlio, Pai, que vai, meu Pai, ministrar a tua palavra nesta manhã em nosso coração, Pai. Abençoa o teu filho. Ajuda, dá vitória aí, Pai Celestial. Queremos, Pai Celestial, e teu Espírito Santo venha nesta manhã e alegrar o nosso coração neste dia, Pai Celestial. Obrigado, Jesus querido. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Deus Todo-Poderoso. Oh Deus, Shalvá, Rapá, Adonai, Shaddai, meu Deus, por este momento, Pai, pela graça e a tua misericórdia, nós incluímos nesta manhã. Agradecemos e pedimos essa bênção em Cristo dos que vivem, reina eternamente para sempre, Pai. Deus eterno, te peço, meu Pai, nesta manhã, Pai, Deus eterno, abençoa teus filhos, aqueles que não vieram também, Pai. Tu sabe o motivo, tu sabe a causa, Pai, mas abençoa grandemente, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que reina eternamente para sempre. Amém e amém. Pastor Júlio, falar comigo, para você então, Deus possa atender com atenção, escutar, e ver o que Deus vai falar, talvez uma coisa, Deus abençoe você, amém. Pode ser boa, oportunidade. Amado, a paz do Senhor a todos. Hoje nós estamos numa série de estudos sobre o Pentateuco, que é o primeiro dos 5 livros da Bíblia, que vai nos fazer entender como Deus começou todas as coisas, como Ele criou todas as coisas, como as civilizações se iniciaram. E esse estudo nos traz a intenção de nos fazermos entender tudo deu origem. É por esse motivo que a palavra Gênesis quer dizer origem. A palavra Gênesis quer dizer começo. Então, tudo que deu início, tudo que deu começo, você só vai entender se você ler o livro de Gênesis. Então, o livro de Gênesis, ele é o primeiro livro de um volume de 5 livros escritos por Moisés. Nós chamamos de Pentateuco. Pentateucos vem de uma palavra grega de penta, quer dizer 5, e teuco, quer dizer receptáculos ou 5 livros. Esses 5 livros foram escritos por Moisés. E a nossa Bíblia, quando nós lemos aqui, que ela foi traduzida também pela Septuaginta grega, então você vai encontrar a nossa Bíblia Gênesis, você vai encontrar a nossa Bíblia Êxodo, você vai encontrar a nossa Bíblia Levítico, Número e Deuteronômio. São 5 livros que, segundo na classificação judaica, é a Torá, ou a lei, nós chamamos de Pentateuco. Mas na Bíblia hebraica, lá é chamado de Torá, ou seja, os livros da lei, ou a lei, foi escrito por Moisés. Então, na nossa Bíblia está Gênesis. Se você pegar uma Bíblia hebraica,
no princípio. Aí você vai ver que há essa diferença. Então a gente vai conversar aqui, vocês podem abrir a Bíblia aí, Gênesis, capítulo 1, do versículo 1. Nós vamos ler, pelo menos vamos tentar aqui, nessa aula, estudar o capítulo 1 de Gênesis, versículo por versículo, e se a gente puder também dar uma pincelada no capítulo 2 de Gênesis, que está ligado ao capítulo 1 também. Então, aqui em Gênesis, capítulo 1, o que é que diz aqui? No princípio, criou Deus o céu e a terra. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Esse é o primeiro versículo do capítulo 1. E no capítulo 1, no versículo 2, diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Vocês perceberam uma coisa interessante aí, entre o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 1? No versículo 1, vocês leram aí que no princípio Deus criou o céu e a terra. Mas, no versículo 2 está dizendo o quê? Que a terra está sem forma e vazia. Por que isso é possível? Se Deus criou o céu e a terra, Ele criou exatamente para que ela não tivesse nem forma e nem vazia. Mas o que deve ter acontecido com a terra? No princípio Deus criou o céu e a terra. O céu criou a terra, mas no versículo 2 diz que a terra está sem forma e vazia. Então, alguns tradutores acreditam que a terra onde estava, alguém acredita que ela tornou-se vazia. Tem até um texto na Bíblia que eu vou aqui para vocês, e o próprio Deus diz que ele criou a terra não para, aqui, Isaías 45, aqui, só para vocês entenderem qual era a intenção de Deus. No versículo 1, ele criou a terra, o céu e a terra. E aqui, Isaías, olha aqui, Isaías 45, versículo 18, diz o seguinte: porque assim diz o Senhor, que criou o céu e Deus que formou a terra, e que a fez, estabeleceu, e que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada, eu sou o Senhor, seu Deus. Então Isaías diz aqui que Deus criou a terra, não para ser um caos, e para ser habitada. Então, esse versículo de Isaías 45, 18, diz que Deus criou, no princípio, na criação original, tudo perfeito. Mas alguma coisa aconteceu com a terra, no versículo 2, para que ela pudesse ficar sem forma e vazia. Então, alguém acredita, a maioria dos estudiosos acredita, que entre o versículo 1, que Deus criou o céu e a terra, e no versículo 2, a terra ficou sem forma e vazia, nesse versículo 1, versículo 2, tenha se passado milhares de anos. Interessante isso, às vezes você prestar atenção. Entre o versículo 1 e o versículo 2, tenha se passado milhares de anos entre a criação original, em que Deus foi tudo perfeito, e aconteceu alguma coisa com a terra, que veio a trazer a terra a ficar nesse estado sem forma e vazia. Alguns irmãos têm alguma ideia do que é que deve ter acontecido com a terra para que ela pudesse ficar sem forma e vazia? Porque se no princípio Deus criou o céu e a terra, então era para estar perfeito. Vocês concordam? Que era para estar perfeito? Mas por que agora está sem forma e vazia? E outra coisa que é importante observar, que no versículo 1, Deus criou o céu e a terra. O céu continuou perfeito, mas a terra não. Então alguma coisa aconteceu só com a terra e não aconteceu com o céu. Então o céu, o universo, o
vocês acham, assim, a concepção de vocês aí, vocês podem compartilhar, o que vocês acham que aconteceu com a Terra para ela ficar sem forma de barulho? Assim é dito, houve toda explosão pela Terra, e a Terra se desfechou mesmo, a Terra houve a forma da Terra, algo na Terra, algo que fez houve para destruir a Terra, para desformar a Terra, para que nessa parte nós explosão, porque nessa explosão acontecer, algo aconteceu de extraordinário na Terra. Mais carente aí. Uma palavra aqui, outra palavra aqui, aquela compreensão que os dinossauros existiram, gente fora. Eles acreditam que os dinossauros vieram a ser extintos por causa que alguns meteoros caíram na Terra e destruíram a Terra, só fala isso. As crianças populares dizem. Já na teoria, eles falaram que é teoria. Existem alguns teólogos que acreditam que no princípio a Terra foi criada perfeita. Mas, dentro dessa teoria, que é a teoria do intervalo, acredita-se que com a queda de Lúcifer veio deixar a Terra em forma de vazio. E aí eles gostam de ler sobre aquilo também, enquanto de Isaías, capítulo 14, e versículo 13. Vamos olhar aqui no versículo 12, Isaías, capítulo 14, e versículo 12 em diante. Diz assim, Isaías, capítulo 14, versículo 12 em diante. Como caíste do céu, ô estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilita as nações, e dizendo no teu coração, subirei aos céus, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação e assentarei na extremidade do norte. Subirei acima do Altíssimo, das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, mais profundo do abismo. Então, eles acreditam, baseado nesse texto de Isaías 14, até o fim, que Lúcifer foi lançado,
não temos como provar que realmente isso aconteceu. Que isso aqui foi um fato. Mas segundo alguns teóricos, no que diz respeito àqueles que analisaram essa questão teologicamente falando, eles dizem que Deus realmente criou tudo perfeito. Isso é verdade. Como o diabo foi lançado do céu à terra, mas o céu continuou intacto e a terra sofreu esse contato com essa queda, com essa catástrofe, a terra, isso resultou na terra ficar sem forma e vazia. É uma teoria. Ninguém pode dizer assim, é exatamente isso que aconteceu. Tem outros que dizem que não, Deus fez a terra da forma como era, um caos, para depois organizar. Eu acredito que essa teoria de que alguma coisa trouxe a terra a ficar sem forma e vazia, ela se encaixa. Então não podemos provar como um fato realmente realizado. E aí, o que acontece? Os filhos de Deus pararam sobre as águas. É como se você estivesse à beira do abismo e olhasse para aquele abismo e não conseguisse entender a dimensão daquele abismo e os segredos e os mistérios que ali estão. Mas só que fala que esse espírito não está na beira, não está dentro desse abismo. Ele tem assim, a compreensão desse grande mistério, desse grande acontecimento que é, eu acredito que seja a recriação de todas as coisas. Porque se ela foi criada no princípio, como diz lá em João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse mesmo princípio que o verbo estava com Deus, era esse mesmo princípio da criação original. Até acontecer o que aconteceu com a terra, e a terra ficar sem forma e vazia. Certo que está claro, entre o versículo 1 e o versículo 2, que acredita que tenha passado milhares e milhares de anos até que Deus viesse a fazer com que a terra fosse recriada e tudo que nós conhecemos fosse fácil. Aí o versículo 3 diz o seguinte: E disse Deus, haja luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. E chamou Deus luz dia e as trevas noite. E houve tarde e o primeiro dia. Não é tarde, fala primeiro dia, fala um dia. Mas não está isso aí. Então aqui, haja luz. Existem várias interpretações para que alguém venha explicar o que quer dizer haja luz. O que os irmãos acham que é? Que luz é essa? Deus diz, haja luz. Que luz é essa? Quem é isso? Se arrisca aí dizer que luz é essa aí? Tem várias teorias também. Tem vários pensamentos também que parece ser a luz aqui que a gente acha que é lá no quarto dia, parece meio que desmente essa ideia. Haja luz. É uma coisa, é o primeiro livro da Bíblia, né? É o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nós estamos aqui no capítulo 1 de Gênesis. Ele também diz. Eu amo a palavra de Deus, mas ele nem é o primeiro capítulo da Bíblia que é dele, né? Tem um monte de gente por aí, velho. Eu sei, eu faço,
do pensamento, poderia imaginar, haja luz, que seria a luz do próprio Criador. Joga a sua luz sobre a criação para clarear aonde ele vai trabalhar. Então, ele chega até dizer que essa luz é do próprio Cristo, de Jesus, na sua pré-existência. E tem uma terceira teoria que diz que essa luz seria a luz do Sol. E qual das teorias que, do meu ponto de vista, faz muito mais sentido? É a terceira, a luz do Sol. Aí alguém fala, mas lá no quarto dia Deus não criou os grandes impérios, um passou pela dia, para outra, não vai chegar lá. Então, por que eu digo que não é a luz de Jesus, que haja luz, haja é diferente de criar. Então, quando Deus haja luz, no hebraico é asa, é algo correspondente, algo que já existe, que só serve para ser luz, mas existe a fonte de luz. Ele fala haja, então produz a terra, no hebraico é asa. Quando ele fala e criou Deus para, ele criou de algo não correspondente. Ele começa a fazer dali. Ele fala como e criou Deus do homem. Então, ele criou o homem do nada. Então, toda vez que fala para, no hebraico, criar, quer dizer criar do nada. Quando fala haja, quer dizer que tem algo correspondente. Então, ele fala que haja luz. Então, tem algo que corresponde à luz. Porém, essa luz, ela não foi totalmente visível aos olhos de um sobrevivente que existisse nesse tempo. Se existisse um homem, ele poderia ver os raios solares, mas ele não conseguiria ver o Sol em si, por causa da camada que ainda cobria a Terra, porque Deus vai falar da luz, começou a aparecer raios de luz e começou a manifestar a luz. E outra coisa, ninguém pode falar que Deus criou o Sol e a Lua, e essa questão aqui, porque eu sempre para você no versículo 11, no capítulo 11, que Deus o céu e a terra. Ok, o céu e a terra está certo em Deus. Aqui não tem como. A terra, o céu continua intacto. Não ficava a terra e o céu sem forma e vazia. Aí ficava tirar a terra e tinha que tirar o céu. Mas o versículo deixa bem claro que Deus não precisou criar a terra. E o céu foi intacto. Se foi intacto, as estrelas continuaram a ser as mesmas estrelas quando ele criou no princípio. E o Sol e a Lua também, como lá no princípio. Porque o que ele estava tratando aqui era só de quem? Da terra. Então, quando Deus diz haja luz, era exatamente a luz do Sol. Não necessariamente que alguém poderia ver o Sol e a Lua, por causa dessa camada. Aí você vai ver que ao desenrolar da criação, Deus vai Deus vai fazendo essas camadas se removendo pouco a pouco, até que chega no quarto dia que ele fala sobre os grandes cruzeiro que fez. Quer dizer que há um correspondente, já correspondendo a esse dia, haja luz. Então, essa luz, vocês vão ver por aí, a maioria vai dizer que é luz cósmica. E você vai ver alguém dizendo que é a luz de Jesus. Mas a luz de Jesus não tem muita lógica para ser a luz de Jesus. Haja luz que Jesus tem a luz agora passou a luz de Jesus. Não se encaixa. Então vai ficar entre dois pensamentos de teólogos que é corrente. Ele não pode dizer que você está errado, nem você pode dizer que ele está errado, porque esses aqui são entendimentos que o homem analisa e vê aquilo que tem mais lógica. Alguém vai dizer que tem mais lógica é a luz cósmica, que é a luz do universo. É só a luz do universo, sem saber da onde veio, mas que é só a luz do universo. E que no quarto dia Deus criou mesmo o Sol e a Lua. Ele vai falar isso. Mas ele não consegue explicar porque só a Terra que não tem forma e vazia
que não pode, porque Deus criou o Sol e a Lua, o universo também tem que ficar sem forma e vazia. Aí entra em contradição. A gente fala, não, Dona, Deus não criou haja luz, o Sol não existia, não. E tá bom, o Sol não existia. Mas quem ficou sem forma e vazia? Foi a Terra ou foi o universo? Foi o céu? Ele falou, foi a Terra. Então Deus precisava criar alguma coisa no céu? Precisava ou não precisava? Não. Deus não precisava criar o céu, porque o céu está tudo perfeito. Então, haja luz, essa luz é, pelas pesquisas dessa corrente a qual eu faço parte, acreditamos que é a luz do Sol. Não é a luz só do universo, não é a luz do perfeito, é a luz que a luz foi interpretada. Então, esse foi o primeiro dia. Haja luz. E a luz veio, chamou Deus da luz, e esse foi o primeiro dia. Aí, no dia 6, diz assim: e disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E fez por Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E se fez, e chamou Deus do firmamento o céu, e houve tarde e amanhã, segundo o Senhor. E aí, o que você entende desse segundo dia da criação da terra? E haja separação entre águas e águas. Um irmão aí se arrisca a dizer como foi que Deus fez isso aqui, nesse segundo dia, separação entre águas e água, água sobre o firmamento, água abaixo do firmamento. Você não acha que é isso? Então, quando Deus haja luz, começou a ver raios solares, vocês sabem que o contato, como é que as nuvens ficam carregadas? É através da evaporação. Então, o que acontece aqui, quando Deus diz separação entre águas e águas, isso quer dizer o quê? Que já começou aqui a haver essa divisão entre a parte líquida, a parte líquida e a água, a parte gasosa. Então, exatamente isso que o irmão falou, na parte de cima e na parte de baixo. E Deus fez o que isso acontecesse, porque até então isso não estava acontecendo. Só podia a pessoa perceber isso na parte líquida. Mas como haja luz e o processo de recriação estava em andamento, precisava dessa separação. Das que estavam acima e das que estavam abaixo. Por isso fala da parte gasosa e da parte líquida. E aí ele fala que aí esse é o segundo dia. É, quando Deus fala primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, aí de sétima edição, o que vocês acham? Esse dia é de 24 horas ou é de milhares de anos? Será que Deus criou a Terra, Ele criou a Terra em 6 dias? Uma semana está tudo criado? Ou Deus usou essa questão, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, terminando para o segundo dia? O que vocês acham? É de 24 horas ou é de milhares de anos? Deus criou o primeiro dia, depois milhares de anos ele criou o segundo dia, milhares de anos ele criou o terceiro dia? O que vocês acham? Tem uma teoria que diz que é milhares de anos, mas eu pela fé, a gente tem que aceitar isso pela fé.
que é 24 horas? Por causa de uma tarde e uma manhã. Isso aí nos traz o entendimento de que Deus criou em 24 horas. Só que eu estou entrar aqui, para que aí alguém vai ver o teólogo falando assim, que não foi 24 horas, foi milhares e milhares de anos, em a criação de um dia para uma criação que continua, pelo menos eu continuo aceitando essa parte, literalmente, de 24 horas que Deus concluiu toda a criação. Então, no primeiro dia, haja luz, está entendido, né, que então já está seja a luz do sol, se você ouvir a outra coisa da luz cósmica aí, se você aceitar, ele liga para o inferno por causa disso. Isso é uma questão teológica. Então, no segundo dia, separação entre águas e águas, aí vem o terceiro dia, que começa com o versículo 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. E a porção seca chamou Deus terra, e ajuntamente águas, mares, e viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produz a terra relva, erva, que dê semente, e árvores frutíferas, que dê fruto segundo as suas espécies, cuja semente esteja nele e sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, erva, que dava semente segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E houve a tarde e a manhã, terceiro dia. Então, a gente percebeu algo muito importante, para aparecer a porção seca. Se Deus pede para aparecer a porção seca, o que é que nos faz entender? Que a terra toda era coberta por água. Se a terra toda era coberta por água, Deus disse que aparecesse a porção seca. E aí nós traz um entendimento de que aí Deus começou a criar o que hoje com continente. É aqui que Deus começou a criar os continentes e a porção seca. E aí, depois que aparece a porção seca, Deus usa a palavra asa no hebraico. No hebraico, quer dizer, produza a terra produza, erva, produza toda a espécie de árvore. E vê que Deus fala, e Deus criou a vegetação. Deus diz, produza a terra, correspondente à terra, produza toda a erva que futuramente serviria para o homem. Então, toda vez que falar produzir, produz a terra, não é criar, é asa, é algo correspondente, algo que já existe ali, e dali que já existe, Deus faz algo acontecer. Então, esse aí foi o terceiro dia que Deus disse que a terra aparece na porção seca, logo no início todos os continentes que eram unidos. Você tem estudou ainda brasileira, você vê que é tudo unido. Aí com o passar do tempo, vai se separando os continentes, mas que você daqui se encaixa perfeitamente. Então, nesse tempo que eles estavam todos unidos, quando mais tarde o ser encontrado com Deus, é por isso que é possível ter pessoas em vários lugares, e aqui no Brasil, sem saber que foi chegar nos primeiros índios aqui. E naquele tempo a terra era junta, até que aconteceu o momento que os continentes se separaram e aí cada um ficou no seu espaço. Então esse aí foi o terceiro dia. Aí vem a grande conclusão, que é o quarto dia, que é no versículo 14. Disse também Deus, haja luz. Ele está falando de Deus, né? Só também tem que acreditar que Deus tirou o sol e a lua nesse quarto dia. Não é que está dizendo aqui que
criou o sol, né? Olha que versículo 14, 14. E disse Deus: haja luzeiro no firmamento do céu, para fazer separação de dia e noite, e fez eles para sinais, para estações, para dias e anos, e fez a para luzir no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. E Deus dos grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas e assim por diante das tempestades. E colocou o firmamento dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e fazer separação entre luz e trevas, e de Deus que isso era bom. E houve tarde, amanhã, quarto dia. Então, aqui, nós percebemos que, segundo o manual de Harvard, que é um manual muito interessante, ele diz que nesse quarto dia, o homem já conseguia ver o sol e a lua. Toda aquela camada que impedia que, quando Deus sai a luz, é uma luz difusa, não é uma luz clara. Então, se alguém viver assim, um homem confiado quando Deus sai a luz, ele olharia e não conseguiria ver o sol, a lua nem as estrelas. Mas no quarto dia, quando Deus sai, e Deus remove essa camada, o homem passou a ter uma visão melhor daquilo que Deus havia criado lá no princípio. E é interessante que aqui, quando Deus cria, não, Deus cria não, Deus haja luzeiro, ele fala sobre vai criar noite e trevas. E quando Deus haja luz, fala também haja noite e trevas. E que as trevas da noite já existia desde lá do haja luz, não é diferente desse dia que ele cria, já não criou lá no princípio da luz, haja. Então, onde que a gente fala sobre a luz, aqui fala da luz propriamente dita. Da onde vem a fonte dessa luz, pessoal? Haja luz, ela vem de algum lugar, então, procede de algum lugar. Aqui você já sabe de onde procede a luz, do sol. E esse sol foi criado no princípio, quando tudo era perfeito. Então, eu vou voltar a repetir. Quem precisava ser recriado era o céu ou a terra? A terra. A não ser que alguém queira trazer um outro texto que diz que o céu precisou ser recriado. Então, não tem esse texto. O que tem no texto, que nós acabamos de ler, e quem estava lá em cima foi lançada daqui abaixo, surge aquela teoria do intervalo, a teoria do amolinamento, dos ataques de fronteiras toda a terra, a ficar sem forma e vazia. Então, no primeiro dia, o que foi que Deus fez? Haja luz. Segundo dia, separação entre águas e águas. Terceiro dia, porção seca, continente. Quarto dia, que haja luzeiro, tornou-se visível para os seres viventes ver. Aí nós vamos aqui para o versículo 20, que já é o quinto dia. Fala assim, versículo 20. E disse também Deus: povoe-se as águas de enxame de seres viventes, e voe as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Aí vem aqui uma palavra para, no hebraico. Criou, pois Deus, os grandes animais marinhos, todos os seres viventes e rasteiros, os quais povoavam as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves, segundo a sua espécie, e Deus que isso era bom. Deus abençoou, dizendo: entre fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas do mar e da terra, e se multipliquem as aves, e houve tarde e
Então, aqui nesse quinto dia, Deus não usa a palavra asa, todo usa, ele não usa a palavra asa, mas ele usa a palavra para, criou. Então, Deus criou os animais, criou todos esses animais aquáticos, tanto que rasteiram, e esse foi o quinto dia, a parte dos animais. Aí vem agora com o versículo 24, que é o sexto dia, que diz assim: E disse também Deus: produz a terra seus peixes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selvagens, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Memória essa palavra. E viu Deus que isso era bom. Aí vem o versículo 26. E também disse Deus: façamos do homem a nossa imagem, a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rasteiam pela terra. Criou, para, no hebraico, não é asa. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado toda a erva que dão semente e se acha na superfície de toda a terra, e toda a árvore que dá fruto e que dê semente. Isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todos os répteis da terra, e que há flores de vida, toda a erva verde, lhe será para mantimento e assim se fez. E viu Deus que tudo quanto fizera, eis que era muito. Falei, que tudo era bom. Agora permitia o homem para pensar. E eis que era muito bom o novidade de comunhão, sexto dia. Então, no sexto dia, Deus criou o homem. Quando Deus criou o homem, ele criou os animais. Quando ele criou os animais, ele criou segundo a sua espécie. Então há um abismo muito grande entre os animais e o homem. Os animais são irracionais. O animal é racional, porque o próprio Deus disse: tivemos criar o homem segundo a imagem e semelhança. Quando fala imagem e semelhança, não é nariz, não é orelha, é no lado racional de que o homem tem da parte de Deus para pensar e raciocinar. E assim o homem se torna o que é? A coroa da criação de Deus, porque é a imagem e semelhança de Deus. Se o homem não tem a imagem e semelhança de Deus, então por que o autor fala de situações em que Deus ouve, em que Deus ensina, em que Deus vê? Essa imagem e semelhança pode ser classificada como características, como Deus tendo nariz, tendo orelha, ouvindo, se entristecendo, se alegrando, porque sabemos que tudo isso são características do homem. Ele fala que Deus criou a sua imagem e semelhança. Isaías já falou alguma coisa sobre isso aí? Imagem e semelhança de Deus no homem. Deus tem nariz? Deus tem orelha? O que a Bíblia fala sobre Deus? Tem boca? Deus fala. Deus se inclina. Tem até um texto de Deus que se arrepende. Mas em outro texto diz que Deus é homem que se arrependa. A Bíblia está escrito também. Então
essas coisas. Ela fala, né? Agora, para Deus, Deus Deus, sabe? Não pode ver ele vai morrer. Vai ver só nas costas. Aí quando ele passou para frente, aí ele só pode se ver as costas. Quando ele vai nessa porta, mas é vista a porta de Deus. Também não também, né? De mulher de uma porta de Deus. Não, mas pelo menos a porta de Deus também, Deus é humano também. Isso é um ponto de vista de um ser finito. Ou seja, pois é, tem um ponto de vista de que existe a volta de Deus, ele disse que ali tinha alguma coisa a ver com Deus. Então, ele, como não tinha algo para falar em relação a Deus, ele pegava um daqui da frente e a porta de Deus. Então, é isso que acontece. A verdade é o seguinte: Deus é espírito. Ninguém pode ver Deus na sua essência. Como nós temos discurso sobre Deus, está no é o que nos é possível estudar. Deus na sua essência, ninguém sabe como é o Deus. Então, quando a Bíblia fala de Deus se inclina, Deus se arrepende, é o Deus que vê, Deus que escuta. O nome dessa matéria é chamado de antropomorfismo. O que é antropomorfismo? São classificações humanas que o homem dá a Deus. Assim como o homem tem nariz, como ele não entende Deus, ele diz que Deus cheira, que Deus vê, que Deus escuta. Ele atribui a Deus características humanas para procurar entender Deus. É por esse motivo que quando você tenta fazer uma imagem de Deus, você limita a concepção do homem acerca de Deus. Porque Deus é além de um ídolo, ele é além de uma imagem. Então, você tentar representar Deus por uma imagem, você diminui a concepção que nós temos de Deus, porque Deus é muito mais do que isso. Então, isso é um antropomorfismo, característica que nós damos a Deus como olho, boca, que ele desce, que ele se arrepende, e antropopatismo, que é
dois que andaram com ele. E Jesus disse que tudo no sentido de que conforme os dois foram divulgando, mais sete fazia parte daqueles 70, mas os que andavam mais continuamente com Jesus eram os dois. E segundo os teólogos, disse que o que ficou mais impactado na mente desses discípulos um pouco mais distantes, como ele dizia em Maú, foi o sofrimento de Jesus. O impacto dele, a informação que Jesus estava, era mais impactante. E quando Jesus se apresenta a ele, realmente ele se apresenta de uma forma gloriosa. E pela comparação de uma vida sofredora com uma vida de glória, é muito diferente realmente. Ao ponto de que eles não conheceram. Agora, a explicação lógica, se fosse os dois discípulos que andavam continuamente sobre ele não conhecer, aí teria sido uma glória que trouxesse alguma diferença significativa para que ele não pudesse ser conhecido. Como os dois de Emaús não tinham a aproximação mais próxima do que os dois, aí os teólogos têm que pegar esse confrontar e o que mais impactou a vida dele foi o momento do sofrimento. Eles tinham uma cena de um Cristo morto. Só que esse Cristo morto estava agora mais severo. Mas como é? Mas não, mas ele Tomé assim, ele duvidou que era Jesus. Duvidou que era Jesus, que estava lá conversando com ele. Quando Jesus aparece, ele vê. Sim, agora ele só duvida quando ele não vê. Ele duvida por tudo. Ah, mas eu Jesus. Ah, não, se eu não ver, se eu não tocar, aí Jesus aparece. Aí realmente é ele. Aí, olha, aí você percebe. Os dois de Emaús nem conheciam ele, porque a aproximação era mais distante. Mas quando Tomé vê Jesus, ele logo conhece que é Jesus. Mas só que Jesus não, agora tu vai tocar. Agora, não, você me conheceu? Não, antes, não preciso mais não, porque eu estava aí com dúvida. Não, e agora tu vai tocar. Porque me disseram aqui que só ia acreditar se tocar. Mas eu não precisa tocar não, porque não, vai tocar agora. Aí Jesus mostrou, vem que eu tenho isso. Quer dizer que foi interessante trazer esse Tomé, que aí abriu a nossa mente para que Tomé era uma pessoa muito mais presente. Agora, se Tomé não tivesse conhecido Jesus como uma pessoa foi de Maú, a gente tivesse uma grande interrogação. Será que a glória de Jesus deformou? Deformou não. Mudou a forma de Jesus, como se o olho de verde ficou azul, ou o cabelo de louro ficou preto. Aí realmente uma interrogação. Mas como os de Emaús não eram discípulos ali, como os dois estavam sempre presentes, a gente tem essa dedução de que eles ficaram mais impactados com o sofrimento de Jesus. Aqui, entendeu aqui, o Gênesis capítulo 6, criou Deus o homem a sua imagem e semelhança. Deus criou o homem e mulher. Sim. Eu já sei onde vai. Eu sei onde vai para a teoria. A teoria do morrer. Aí ele criou uma mulher antes de Eva, né? Então, criou Deus, o homem e a mulher. Então, Deus criou o homem, lá em Eva, lá em mulher. Aí Deus criou o homem. Ele criou a mulher e Eva. E ele criou, né? O teólogo fala que a mulher antes de Eva. Não, fazer teólogo, fala com aí de essa história. Eu vou falar sobre isso aí. Então, Deus criou homem e mulher, mas homem e mulher os criou. E Deus aqui é interessante. Todo mundo fala que depois desse pecado, todo mundo fala que o pecado de Adão e Eva foi Eva ter dado a maçã. Bíblia fala maçã,
que aí surge um novo pecado. Esse fruto que alguém disse que é maçã seria a relação sexual entre Adão e Eva. Que Eva deu e fruto de Adão deu, e aí deu origem ao pecado. Essa ideia é totalmente equívoca, não tem nada a ver. Não tem nada a ver a relação sexual que foi a causadora do pecado de Adão e Eva. O pecado de Adão e Eva foi ele valorizaram mais a palavra do diabo do que a palavra de Deus. Deus falou assim, vocês não podem comer. Essa é a palavra de Deus. E se vocês comerem, vocês vão morrer. Só que a serpente fala, vocês não vão morrer. Então, Adão e Eva tinham duas palavras. A de Deus, que não era para comer, e do diabo, que era para comer. O que eles fizeram? Comeram. Então, eles valorizaram mais a palavra do diabo do que a palavra de Deus. E por isso pecaram. Esse foi o pecado de Adão e Eva. Não foi jamais a relação sexual entre eles. Por quê? Porque eles já tinham ordem de Deus para ter relações sexuais. Se tiveram, a Bíblia não fala. Mas aqui no versículo 28 do capítulo 1 fala assim: e Deus os abençoou e disse: sede fecundos e multiplicai-vos, encher a terra e sujeitai, dominai sobre peixes, dominar sobre as aves do céu e sobre os animais que rasteiam sobre a terra. Então, ser fecundo e multiplicar, Deus está falando isso para quem? Para Adão e Eva. Exatamente o que ele falou para os animais. Então, a única maneira do homem se multiplicar é através do relacionamento entre o homem e a mulher. Não há, a não ser que existam outros métodos que alguém saiba isso que eu não saiba, a não ser que uma coisa mais moderna, mas nesse tempo era o tradicional mesmo. E uma outra para não soltar a água e morrer. Ah, será que tinha uma ordem, uma vez não. Então, aí o que acontece é isso. Então, Deus criou o homem e a mulher. Vocês já viram na internet aí que Adão teve uma primeira mulher e que Adão teve uma segunda mulher? Quem já ouviu essa aí? Quem já viu? Lívia. Só que lá em Isaías, quando fala de Lívia, não é essa Lívia que eles querem falar. Porque ainda que aparece Lívia lá em Isaías, ele não é nome próprio. Essa é a primeira questão. E segundo, algumas traduções falam nisso, mas na tradução dele lá na edição está falando que é animal ou coruja. Não tem nada a ver com essa mulher. E já ela da Lilith lá, aí trouxeram a tradução para o português dizendo que Lilith ela seria o que? A segunda mulher de Adão. Aí o que eles fazem? Aí eles pegam esse versículo 27 aqui. Criou Deus foi do homem a sua imagem, e mais Deus criou homem e mulher. E diz que tudo aqui no capítulo 1, versículo 27, que criou homem e mulher, eles dizem que essa aqui era Lilith, que ela, não aceitando ser subordinada a Adão, e ela não queria ficar por baixo, mas ela queria ficar por cima. Isso é tradição. Porque Adão queria ficar por cima, que aí mostrava a superioridade a ela. Mas ela, como era uma mulher muito
diz aí os paraenses, muito ré barra casa, era que daqui aproxima. E Adão, não, possui dignidade. Opa, quem sabe o que eu estou querendo falar. Aí a dona aceitou, ela vai embora, aí tem comunicação lá com o demônio, aí vai uns 5 anos lá para conversar com ela, para ela voltar para Adão. Porque senão ela seria afogada, mas assim mesmo ela se mantém firme e ela não volta. Aí Deus viu que ela não ia voltar mesmo, tomou segundo essa ideia maluca que é, teve a outra ideia de criar uma segunda mulher para Adão, que seria a Eva. Então Eva seria a mulher, a segunda mulher de Adão, e Lilith seria a primeira. Aí ele disse que aqui no 1,7 fala de Deus do homem e mulher, essa é Lilith. Aí eles vão lá para o capítulo 2, no capítulo 2, versículo 7, que aqui é Eva. E quando você fala assim, então formou Deus, então formou Deus o homem do pó da terra, e do pó da terra soprou de vida, e passou da mulher. Vou pegar uma melhor. Ah, tá aqui. É o 21. É capítulo 2, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou numa mulher e lhe trouxe, e disse: o homem é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então eles acreditam que Eva foi feito da costela de Adão. E Lilith foi feito igual a Adão, do pó, da terra, tanto a mulher como o homem. Aí, essa mulher, porque ela tirou a conclusão, porque se eu fui criado do pó da terra, Adão foi criado do pó da terra, Deus soprou por mim, e soprou por mim, por que ele tem que ser melhor do que eu? Então eu quero também não ficar comigo. Não vai ficar. E ela vai embora e Deus, tá bom, já deixa ela falar, já os demônios, o mal, e deixa ela lá. Vou criar uma nova mulher para você. Aí da costela de Adão fez Eva. Mas isso é tudo mentira. Não tem nada a ver. O que acontece é o seguinte: o capítulo 1 e o capítulo 2, eles não são situações diferentes, não são fatos diferentes. O capítulo 1 diz que Deus criou o homem e a mulher. Não está dizendo no capítulo 1? No capítulo 2, Deus traz detalhes como ele criou o homem e a mulher. Aí você só entende que Deus criou o homem do pó da terra dentro do capítulo 2. Então, o capítulo 2 é um complemento do capítulo 1. Não é fatos diferentes. Não é que Deus criou homem e mulher, aqui é um fato. Aí Deus tirou da fronteira do homem, é outro fato. Não, é o mesmo fato, é o mesmo acontecimento, mas o capítulo 2 só está trazendo detalhes, está trazendo um entendimento. Então, não existe essa limite. Isso foi invenção da cabeça de algum maluco aí, vai ser chamado. Infelizmente, está chamando a atenção, tem gente que acredita nessa história. Eu já vi crente dizendo para mim que Adão teve duas esposas na vida, mas a Bíblia não tem base teológica, não tem base textual para afirmar que realmente aconteceu tudo isso. Aí acontece o seguinte: esse dia, Deus criou o homem, um dia Deus descansou. Esse descansou de Deus não significa que ele armou uma rede e disse: olha, agora está aqui o céu e a terra, agora eu vou dormir. Não. Significa que ele cessou a atividade criadora e agora passa a criar, passa a cuidar daquilo que ele criou. Então Deus continua trabalhando. Então esse negócio de 6 dias, o 7º dia, descansar e pegar isso como uma base doutrinária como para não se encaixa aqui. Deus não descansou no sentido de ficar parado, mas descansou no sentido de cessar atividades criadoras. Então, você só precisa entender que o capítulo 2, quando você lê ele traz detalhes do capítulo 1. O capítulo 2 não é um fato separado do capítulo 1. Ele só
Segundo teólogos dizem que o capítulo 2 é a repetição do capítulo 1. Eu não acho muito bom falar isso. É muito mais interessante você falar que é um complemento, que traz mais detalhes para você entender como Deus criou o homem e como Deus criou a mulher. Aí eu faço uma pergunta para você. Se Deus tirou uma costela de Adão e fez a mulher, isso quer dizer que está faltando uma costela em cada homem, é isso? Está faltando uma costela na gente, é isso? Sim ou não? Por que não? Deus tirou uma costela. Está faltando ou não está faltando? Se não está faltando, qual é a justificativa que nós temos para dizer que não está faltando? E qual é a justificativa para dizer que está faltando e que não está faltando? Quem está faltando, levanta a mão aí. Então não está faltando. Mas por que não está faltando? Se Deus instituiu a costela, por que não está faltando? Eu quero ver uma justificativa dentro. Ela vai dar certo. Pessoa aqui, vamos ver se não é. Ela vai identificar que ela está faltando e Deus está beneficiando. Adão foi beneficiando. E nós, que dependemos de Adão, está faltando uma costela ou não? Por que não? Então, por que, né? Por que não está faltando? Quem é que está deixando? Ninguém está faltando bola. Não é dormir? Não. Uma palavra que é grande, e o que faltou agora? Não. Caiu, a irmã falou que ela falou que vai fazer o que é, aí ele vai, ele vai. A explicação é simples. Se alguém precisou de trazer costela para ela, costela livre. E nós não. Por que nós não? É, o exemplo bem esclarece. Por que nós não? Digamos que um pai de família tenha perdido a perna no acidente. Todos os dependentes tenham nascido sem perna. Exatamente o que aconteceu. Deus tirou a costela dele, ficou voltando ele. Mas os seus descendentes continuaram nascendo com a costela de perna. É por isso que não diz que nós nascemos. Exatamente o mesmo lugar. Mas Adão, infelizmente, segundo a Bíblia, ficou faltando uma costela dele. Aí não tem como. Agora, se Deus quiser tirar uma costela de uma irmã da Bíblia e destruir outra, também isso é possível. A gente só pega pelo que o texto está dizendo. Quando a gente estuda teologia, a gente pega muito pelo que a Bíblia fala. É diferente de uma pregação. Quando a pessoa prega, a pessoa fala aquilo que lhe acha. Quando você faz teologia, o texto que tem que dizer. É o texto que fala. É como você pegasse uma maçã e você falar, eu acho que a maçã é isso, é isso, é isso. Diferente da maçã de falar o que ela realmente é. Então, toda vez que a gente vai estudar a Bíblia, eu acho que é isso. O achismo não se dá bem com teologia. Na pregação ainda vai, ainda que a gente prega, a gente faz aplicação, a gente pega o texto, traz para o nosso dia da atual. Mas quando a gente estuda teologia, a gente tenta pegar
Aí você traz uma interpretação correta. É por esse motivo que no nosso dia, quando você lê no YouTube, a pessoa pega um texto e fala o que ele pensa. Isso não é verdadeira teologia. Quando eu vou no seminário, amém. Ah, tá ok, vai. Amém. Então, eu vou finalizar aqui. Então, todas as vezes que eu vou no seminário, o que é que eu percebo? A maioria dos alunos não sabe que tipo de teologia estão estudando ali. Primeiramente, a hipótese, tem gente que fala assim, eu não gosto de teologia. Achei estranho. Por que você é crente? Cristão. 30 anos. Porque 30 anos cristão não pode ter teologia. Não pode ter teologia. E não sabe o que a palavra teologia? Ele falou, não sei. 30 anos, servindo a Deus, fiel a Deus, fiel a Deus, com caráter. E de que botar teologia. Porque obra de conhecimento, Deus, Deus, isso aí, sabe o que é teologia? Ele falou, não sei o que é teologia. Teologia vem de dois vocábulos gregos, que é tel, Deus. Logia, estudo. Então, teologia é o estudo sobre Deus ou as coisas que falam acerca de Deus. Quando eu falo que eu não gosto de teologia, eu estou dizendo em outras palavras, eu não gosto de Deus. Eu não gosto de nada que fala sobre Deus. Aí foi isso que significa? É, os irmãos vão tanto tempo fazendo bobagem. Né? Aí mudou a cabeça dele. Irmão, toda vez que você lê a palavra, você tem uma iluminação, Deus te dá um entendimento, isso é teologia. Porque você está lendo acerca de Deus, você está explicando acerca de Deus, você está cantando acerca de Deus. Até cantar, você está dando teologia. Você está falando acerca de Deus, você está falando sobre Deus. Então é impossível servir a Deus e não ser um teólogo. Agora tem um teólogo formal e tem um teólogo informal. O teólogo formal é aquele que faz na faculdade, foi estudar, estudo, tira um diploma, aí se formou. E tem aquele informal, que só lê a Bíblia, que traz entendimento e saber a teologia. Então, é impossível separar uma coisa da outra. Então, essa foi nossa aula no capítulo 1 de Gênesis. Eu espero que isso aqui eu vou colocar para finalizar, porque também vai estar no YouTube. E vai me estar no YouTube direto para mas depois eu pego isso aqui do pessoal para agora no YouTube. E para que não tenha entendimento. Isso aqui é só para mim, irmão. 5 minutos nós estamos só. Ó, 10, 35 minutos na realidade disso. Pouco tempo na frente do não está tudo um. Imagina você ter entendimento de toda a Bíblia, e aí vamos ver qual certo não vai lhe dar um estudo, e se vê que os irmãos realmente entenderam o conteúdo, eles podem dar, pegar o capítulo 3, depois o capítulo 4, vai até acabar e vai, estuda a Bíblia toda. O importante é como ele quer falar com o Senhor. Com obreiros, com aqueles que entendem que o verbo honesto não deixa bem a palavra do Senhor. Você tem conhecimento de Gênesis da Apocalipse, você pega qualquer texto e você prega. Aí nós temos outras matérias, que é a matéria de Homiléia, que a gente está montado e traz essa matéria para cá, para ensinar os irmãos a como montar um sermão. Um tema, um texto, uma conclusão, um início, um esboço, uma ilustração e uma conclusão, para que o povo possa entender aquela mensagem que foi filtrada. Então, tem que ver pregadores surgindo aqui, nos visitam, em lugares, que tem tudo uma mensagem ser clara para o povo entender, e eles se complicam a mensagem em palavrinhas-chave, uma palavrinha-chave que deve ser logo de pregadores que já viram esse lugar pregador. Né? Deus é bom, né? Deus é santo, né? Vamos escrever Deus, né, irmão? Né? Um tal do né. E aí a gente vai contando, isso vai, porque a pessoa quer, a pessoa não tem mais
pensamento que diga um ao outro, ele vai preenchendo esse verso. Aleluia. Ah, meu Deus, é bom, aleluia. Vamos falar assim, aleluia. Porque eu quero que vai contando, sempre mais, vai contando, aleluia. Né? Tem até o irmão que eu falo agora, aleluia. Não sei, crescimento, aleluia. Mas ele tem uma mensagem que fica muito encaixada. Então, isso é tudo no estudo, esse estudo que você faz, não vai anular a palavra de Deus na sua vida. Pode ficar tranquilo, Cristo vai usar esse conhecimento, e você só tem a ganhar, e aquilo que você ganha, e a palavra do Senhor claramente, e assim a pessoa vai se desenvolvendo a cada dia. Não adianta aquela experiência de trazer a mensagem, não, uma responsabilidade, a pessoa quer que eu, mas tem uma coisa que eu faço da irmã e da coisa, independente da sua formação, quando você quer a mensagem, quando é eu, você não pode ser a pessoa aqui, mas Deus escolheu para trazer a mensagem, traga a mensagem. Se você tem o conhecimento, tem a ideia, amém. Se também não tem, irmão, não vai fazer diferença nenhuma. Você é a escolhida de Deus naquele momento. O que a irmã pregou aqui, ela foi a escolhida de Deus. E ninguém pode negar isso. Nem eu, como professor de teologia, tenho que ouvir, entender a mensagem transmitida pela irmã, colocar no coração e crescer espiritualmente. Teologia não é para você ficar trabalhando em irmão. Irmão falou mentira. Ele não falou de foco. Ele falou o tema. Não é isso. Teologia é para conhecimento. Não para ficar rebaixando os outros, querendo ser melhor que os outros, porque o teórico ele quer ser melhor que todo mundo, quer envergonhar os outros, quer rebaixar os outros. Não. Teologia não tem isso para isso. Teologia para que o irmão possa crescer no conhecimento. Aqueles que ainda não entenderam essa parte aí, não tiveram oportunidade, já vai ter e a gente vai estudando. É do dia para a noite, tem mais de 30 anos na teologia, não sei de nada, então é por aí mesmo. É através da humildade, ensinando e aprendendo. Eu aprendo com você aprende comigo, e a gente vai crescendo e todo mundo vai para um só lugar. Que é o que eu faço aqui com o meu pai finalizado, e eu agradeço a todos, em nome de Jesus. Nossa igreja, nosso livro, família, né? Família, agora, né? Saúde, a gente fala sobre as capas, fala do perigo, sabe, menino, caça, abrigo, falando de óbvio, até no grupo, Deus falou da palavra, né? A pandemia, a esposa, e aí, onde ele está muito rico, onde ele está uma dúvida, não é pegar o café, onde ele tudo isso aí, para todo mundo, aí aquele nossa vez, Deus, falando dela, isso aí, eu vou chamar o irmão, para orar.
vai orando, vai esse mistério, vai a cada dia, vai o dia obreiro, Pai Celestial também, capacitado para orar, Pai Celestial, do céu, Pai, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, nesta manhã, para a honra e glória do teu santo nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.